Intolerância alimentar infantil, intolerância ao glúten, à lactose, frutose ou a qualquer alimento, o seu filho vem passando por problemas gastrointestinais quando faz o consumo de determinados alimentos? Meu nome é Juliana Casagrande, eu sou terapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais e hoje eu quero com esse vídeo falar especificamente para os pais de crianças que estão com intolerância alimentar e como é possível auxiliar os seus pequenos que estão sofrendo com tantos desconfortos e você, papai, você, mamãe, também acabam sofrendo com tudo isso para que você entenda que é possível sim o seu filho voltar a comer os alimentos de forma saudável e a ter o intestino funcionando perfeitamente bem. Inicialmente, é importante que você entenda que as crianças, segundo a linguagem do corpo da Cristina Cairo, as crianças que estão na faixa etária do 0 até os 7 anos e meio de idade, essas crianças elas estão na frequência da mãe. E dos 7 anos e meio de idade até os 14 anos e meio, essa criança, já adolescente, ela está na frequência do pai. E por que é muito importante frisar isso? Porque quando nós vamos começar a trabalhar a intolerância alimentar infantil, é importante saber em qual frequência o seu filho está. Se o seu filho está na sua frequência, se você for mãe, ou na sua frequência, se você for pai. E aí vai depender da faixa etária que ele está, qual é a idade dele. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a criança, por exemplo, se ela tem 2 aninhos de idade, ela já está com o intestino preso, ou então, quando come determinados alimentos, o intestino prende, ou o intestino solta, a barriguinha fica distendida, quer dizer que essa criança de 2 aninhos, ela está na frequência da mãe. E tudo que a mãe sente emocionalmente, essa criança de forma inconsciente também está sentindo. Se a mãe está se sentindo ansiosa, nervosa, com medo, insegura, mesmo que ela não demonstre isso, racionalmente achando que ela não está demonstrando, essa criança de 2 aninhos está sentindo e absorvendo tudo o que a mãe está sentindo, porque ela está na mesma frequência da mãe. E por que é importante frisar isso? Porque quando nós, dentro desse trabalho de intolerância alimentar infantil, nós não vamos trabalhar diretamente com a criança em si, mas nós vamos trabalhar com os pais. Porque se essa criança já está com 2 aninhos, nesse caso hipotético, apresentando problemas de intestino preso ou algum problema gastrointestinal, quer dizer que essa mãe está carregando questões emocionais dentro dela, que ela não está conseguindo trabalhar internamente e emocionalmente, e essa criança está na frequência da mãe e está sentindo tudo isso. Às vezes a mãe já tem o intestino preso e essa criança desde pequenininho também está repetindo um padrão da mãe. E essa mãe, quando era criança, também estava absorvendo, sendo programada por um padrão da mãe dela. E por isso que vem, eu gosto muito de falar da repetição de padrão comportamental infantil nesse caso. Porque quando você está sendo programado pelo seu pai, pela sua mãe, a criança ela observa e ela vai sendo programada pelos adultos que estão ali. E junto, na frequência da mãe ou do pai, dependendo da idade. Então é importante que a gente entenda que nesse caso, quando a criança ela tem algum problema gastrointestinal, ela tem algum tipo de intolerância alimentar, nós vamos atacar esses desconfortos que essa criança está sentindo de 2 formas. A primeira dela é a mãe, se essa criança estiver dentro da frequência da mãe, que é do 0 até os 7 anos e meio de idade, é a mãe que vai se trabalhar terapeuticamente. E se essa criança tiver, dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio de idade, quem vai se trabalhar terapeuticamente é o pai. Porque, é o pai que está, se essa criança ou se adolescente vai estar na frequência do pai, se desenvolveu nessa época. E por que é importante, e por que a gente tem 2 vertentes? A primeira vertente é a gente trabalhar ou o pai ou a mãe. Geralmente, quando é muito pequenininho, sempre é a mãe. Então, a mãe vem carregando essas questões emocionais, por quê? Porque ao longo, desses anos de atendimento, o que eu comecei a observar?
que as mães que tinham intolerância alimentar ou as mães que possuíam, né, problemas gastrointestinais, como intestino preso, intestino solto, os seus filhos também vinham repetindo o mesmo padrão gastrointestinal. O intestino às vezes ficava preso, distensãozinha na barriga, diarreia, cólicas intestinais muito grande. E aí, quando essas mães, né, vinham me procurar e passavam pelo protocolo de intolerância alimentar ou pelo CEIA, elas começaram a me relatar que não só elas melhoraram, mas os seus filhos também, quando eles estavam na frequência, né, dela. E isso começou, né, a falar, caramba, olha só que interessante. E aí a Cristina Cairo, né, através da linguagem do corpo, veio ratificar esses questionamentos, né, que eu já estava, né, esses apontamentos que eu já estava observando dentro dos meus atendimentos. Então veio, né, para agregar mais informação. E aí eu comecei a entender que mesmo que a mãe não tenha nenhum tipo de problema gastrointestinal, mesmo que a mãe não tenha intolerância alimentar, se o filho ou a filha está com intolerância alimentar ou algum desconforto, é importante e necessário que a mãe trabalhe as suas questões emocionais. Por quê? Porque o intestino ele é responsável por digerir as emoções. E se essa criança, desde pequenininho, já está carregando problemas gastrointestinais, quer dizer que na frequência da mãe, essa criança está absorvendo todas as questões que não foram trabalhadas e que a mãe vem carregando. Então é importante frisar esse ponto. Outro ponto, né, eu falei que nós vamos atacar em duas vertentes. A primeira vertente é a mãe passar por um processo terapêutico, né, seja através do meu protocolo individual, seja através do CEIA, que é o meu curso 100% digital, onde a mãe vai aprender a se autotrabalhar e a limpar as questões emocionais que estão, né, deixando o filho ou a filha com problemas gastrointestinais. E o segundo ponto, né, que é a segunda vertente que a gente vai atacar, é através da programação mental, se o filho ou a filha, a criança, tiver entre os 0 e 6 anos de idade. Por que a gente vai, né, trabalhar a programação mental? Porque a gente não sabe como foi a gestação dessa criança. O que essa mãe passou enquanto esse bebê estava dentro do ventre? O que essa mãe sentiu? Questões de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono. Às vezes a mãe quis abortar. Às vezes a mãe ou o pai não aceitou aquela gravidez. Existem casos que eu já atendi de mães que vieram me procurar que o filho desde sempre tinha diarreia. E quando eu pergunto, né, como que foi a gestação, ela fala, o pai quis que abortasse. Ou seja, diarreia nada mais é do que eu quero me livrar daquela situação. O pai queria se livrar daquela gravidez e aquela criança sentiu tudo o que aconteceu dentro do ventre. Então, a gente, através da programação mental das crianças que estão na faixa etária do 0 até os 6 anos de idade, essas crianças os pais, né, os adultos responsáveis por essa criança, vai aprender, através do meu curso Problemas Gastrointestinais Infantis, a programar a mente dos seus filhos. Por quê? Porque se essa criança, né, ela vem carregando, né, medo, insegurança, tristeza, raiva, desde lá do ventre, ou na primeira infância, papai e mamãe se separaram, papai e mamãe discutem muito ou discutiam muito, aconteceu uma situação talvez, né, grandiosa, ou pequenos eventos cotidianos que vão acarretando, né, acúmulo de lixo emocional nessa criança. Imagina, a gente tem um copinho, essa criança desde que nasce, ela vem com um copinho emocional. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar programações de saúde, de bem-estar, de segurança e ir tirando essas programações de medo, de raiva, de insegurança, de abandono, de rejeição. Por isso que nessa idade, do 0 até os 6 anos de idade, o subconsciente dessa criança está completamente aberto. E com isso é possível programar ali programações de bem-estar, ou seja, a gente vai substituir essas programações negativas de tudo que a criança sentiu na gravidez ou desde muito pequenininho, desde o nascimento, colocando, né, programações de bem-estar, de saúde. Nesse curso meu, que é específico para criança, para pais de crianças do 0 até os 6 anos de idade que estão
com intolerância alimentar ou qualquer tipo de problema gastrointestinal, nesse curso eu ensino como fazer essa programação. E de bônus, né, dentro desse curso você ganha uma autoterapia guiada para você pai, para você mãe, e começar a trabalhar as questões emocionais. Então aqui, se o seu filho ou a sua filha tem intolerância alimentar e tem problemas gastrointestinais, a gente tem duas vertentes. Então, resumindo, tem a primeira vertente onde é para o pai ou a mãe, dependendo da frequência dessa criança, passar por um processo terapêutico e fazer esse processo terapêutico pode ser através dos atendimentos individuais ou através do CEA, que é o meu curso 100% digital, onde você aprende a se autotrabalhar. E também, né, além de você, pai e mãe, fazer, limpar toda essa questão emocional que você vem carregando, você vai, em paralelo a isso, aprender a programar a mente do seu filho através do meu curso, que é para pais de crianças do 0 até os 6 anos de idade. Ali, nesse curso, eu te ensino a programar a mente do seu filho, né? Não só para questões de saúde, mas, por exemplo, tá com problema de desfraude, tá com problema de tirar chupeta, não tá conseguindo fazer cocô, tá com o intestino preso, tá com fobia alimentar, não quer comer determinados alimentos. Então, ali nesse curso, você vai aprender a como trabalhar todas essas questões com o seu filho. Lembrando que esse curso é específico para crianças, né, que estão do 0 até os 6 anos de idade, onde o subconsciente está aberto e a gente consegue programar, né, a mente dos pequenos. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, se o seu filho tem intolerância alimentar, ele está com intolerância alimentar ou algum problema gastrointestinal, é agora o momento para trabalhar. Por que eu falo isso? Porque às vezes o seu filho ele vai carregar tanto lixo emocional, né, desde muito pequenininho, com relação à intolerância alimentar, com relação a esses problemas, né, de intestino, que quando ele se tornar um adulto, ele vai estar tão cheio de questões emocionais com relação a isso, sendo que poderia já ser trabalhado, né, todas essas questões emocionais agora na infância. Ele não vai precisar passar, né, longas décadas carregando todas essas questões emocionais que causam, né, a intolerância alimentar ou os problemas gastrointestinais. Então, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o contato, né, o meu WhatsApp aqui para você entrar em contato, se você tiver qualquer dúvida com relação ao protocolo individual. Vou deixar também o link do CEA e também o link do curso, que é específico, né, para crianças que estão do 0 até os 6 anos de idade. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição.